boa noite. Esse é o podcast da Unicid. Eu sou o Douglas de Carvalho de Moura. Boa noite, eu me chamo Yuri de Santos Prado. E a gente vai falar um pouco sobre a terceira infância que iremos abordar hoje. É o assunto de hoje, né? E quais os aspectos sobre o desenvolvimento, a maturação e o crescimento que ocorre nessa etapa de vida, e também como que é iniciado a nossa autoestima desde criança até os dias de hoje, como que é construída essa nossa autoestima, que a gente temos que nos encorajar todos os dias para continuar sempre com a cabeça erguida, né? E também como que é construído os laços familiares e amigos ao longo desse nosso ciclo de vida que a gente vai fazendo durante. Bom, realmente, como nosso amigo Douglas falou, é uma fase importante para todos nós, né? E porque a criança começa a perceber certas mudanças na vida dela, né? E começa a analisar na fase adulta as mudanças que teve durante esse período da sua vida, que é a infância. Sim, pode crer, Yuri. Bem como você falou aí, que ocorrem mudanças nessa etapa de terceira infância, né? E a gente também vai falar um pouco sobre um teste que a gente recebeu de uns alunos. Essa acho que você não ficou sabendo, né? A gente recebeu um arquivo e a gente vai fazer umas duas perguntas sobre como que foi feito esse teste que esse grupo de alunos da Unicid realizaram e foi feito. Por essa a gente não esperava, né? Não estava nos nossos roteiros aí do nosso podcast, mas vamos fazer essas duas questões aí no final do nosso podcast e iremos ver, né, quais são as inspirações que eles tiveram para estar realizando esse teste e como foi produzido. Sim, verdade. A gente vai entrar em contato com eles e a gente está fazendo esse formato aí por conta também das recomendações que a ONU fez, né? A gente está dentro de casa, sem poder se ver, então fazendo esse formato, né? Cada um na sua casa, para se prevenir também, e quando acabar essa pandemia a gente tá junto aí para as próximas etapas aí de podcast também que pode ocorrer aí. E aí hoje a gente vai trazer um grupo, né, de estudantes aqui mesmo da nossa faculdade para falar um pouco mais sobre a terceira infância, né, sobre a gente vai fazer algumas perguntas para eles e também perguntar sobre o teste que eles fizeram, né. E a nossa primeira pergunta, né, que eu queria saber, né, se poderiam explicar, né, para nós ouvintes e para o nosso pessoal de casa que está acompanhando, né, qual é a idade que é considerada a terceira infância e, né, como ocorre esse processo de desenvolvimento na criança, né? Olá, boa noite Yuri, boa noite Douglas, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu me chamo Gabriel Amaral de Souza, estudante aqui da Unicid. Então, a terceira infância ocorre entre os 6 aos 12 anos. Este processo de desenvolvimento ocorre quando a criança desenvolve seu lado cognitivo e aprende a utilizar o intelecto sobre a emoção em geral. A criança dessa idade costuma cooperar bastante, conseguindo ter domínio emocional considerável e aprende a suportar situações desagradáveis. E também ocorre o chamado estágio das operações concretas, quando a criança começa a possuir uma organização mental integrada. Os sistemas de ação reúnem-se em todos integralmente. Piaget fala em operações de pensamento ao invés de ações, e é capaz de ver a totalidade de diferentes ângulos. Então, interessante essa primeira questão que o nosso amigo Gabriel ele acabou respondendo pra gente. E a segunda questão é
vemos que é uma idade muito de aprendizado também, mas a maturação na criança, nessa etapa da vida, a gente gostaria de entender como é que ocorre essa maturação na criança e se o crescimento está ali junto com a maturação que ocorre. Boa noite a todos, me chamo Nicolau. Agora sobre a relação do crescimento e a maturação da criança nesse período da terceira infância. É importante ressaltar que é um período de evolução constante, porém lento. Sendo mais específico, a criança vai ter aí ganhos anuais. Então, por exemplo, em peso, ela vai ter um ganho de 1,4 kg a 2,7 kg aproximadamente. Em altura, aproximadamente também 5,1 cm a 7,6. Ela também vai ter um crescimento na capacidade motora e na coordenação dela. Então, ela vai começar a escrever melhor, vai começar atividades que envolvem coordenação motora, ela vai começar a se desenvolver melhor, como jogos, esportes e assim por diante. Também vai ter um desenvolvimento na percepção do espaço e do próprio corpo dela, que também cai na capacidade motora da coordenação, agora voltando à percepção do ambiente, ela vai começar a perceber mais as cores, ela vai começar a classificar melhor as coisas também. Então, por exemplo, ela vai começar a perceber que tal coisa é boa pra mim, tal coisa é ruim. Claro que não claramente, mas ela vai conseguir classificar o que agrada a ela e o que não agrada. Então, por exemplo, tal pessoa é chata, tal pessoa é legal, tal cor eu gosto, tal cor eu não gosto, tal roupa eu gosto, tal roupa eu não gosto, e assim por diante. Além também de um ganho na criatividade. Então, como que alguns jogos poderiam ajudar essa criança, na parte da terceira infância, para ajudar ela a criar uma autoestima, e ajudar ela a respeitar o próximo, nos jogos, que pode ajudar a criança, Será que algum de vocês do grupo poderia estar respondendo essa questão? Boa noite. Através de estímulos motores da criança, atividades físicas, contribui com o desenvolvimento e inteligência na construção do conhecimento científico, conhecimento físico, certo? Tanto quanto também os jogos intelectuais, certo? Para criança. Que isso desenvolve as habilidades, criatividade, A criatividade entra no ponto de sair da comodidade, a sociabilidade, que é uma idade entre 6 e 12 anos que está inserindo na sociedade, certo? Como se projetar para isso, tendo amparo dos professores e dos amigos, e a moralidade, e entra, creio muito, que o respeito ao próximo. Como Piaget mesmo já citava, são 3 pilares: o exercício físico, o simbólico e os de regra, certo? Certo, então respondida essa terceira pergunta, eu queria saber também quais são os desafios que os professores eles podem ajudar na autoestima da criança, seja dentro da escola ou fora. E como que os professores têm essa influência dela para ela ser um cidadão melhor para as novas gerações que está vindo aí também? Bom, a terceira infância, por ser uma idade onde a criança está no pleno estado de momento de formação, ela é uma idade muito importante tanto para a aquisição de habilidades motoras, como a gente vê alguns autores citarem para a gente, como Alexandre Ré fala que existe uma idade crítica, momentos críticos da criança a aprender certas habilidades, quanto para ela se formar como cidadão, como ser humano. E os pais e os professores têm um papel importantíssimo nesse processo, A criança, a gente vê nos estudos que a criança ela precisa de estímulos ambientais adequados, e não só de fatores neurológicos como psicológicos também, por exemplo, atenção, motivação, autoconfiança e alguns aspectos socioculturais associados aí à experiência e à forma como essa criança é ensinada. Bom, um integrante do grupo, o Eric, ele gostaria de estar respondendo uma questão sobre o automobilismo, Então a gente vai falar um pouco também da geração que surgiu aí nos anos 2000, mais precisamente o Lewis Hamilton, E eu queria saber, como ele era na infância, se esses aspectos, da terceira infância se relacionam com a vida dele para ser o cara, o astro que ele é hoje. A terceira infância está designada e apontada que ocorre no período dos 6 aos 12 anos. As crianças desenvolvem física, cognitiva e emocionalmente, bem como socialmente por meio de contatos com outras crianças. Habilidades motoras continuam a se aperfeiçoar, tornam-se mais fortes, rápidas e coordenadas. Obtêm grande prazer ao testar seu corpo e aprender novas habilidades. E entrando no assunto sobre um
grande ídolo da Fórmula 1, Lewis Hamilton, conforme identificado pelo próprio pai, Lewis manifestou seu talento e desejo por carros ainda na infância. Inclusive, sua história conta como registro de participações em campeonatos de carros de controle remoto, onde vencia os adultos. Lewis iniciou sua carreira no kart, e como referência, a categoria inicial do kart é o piloto de cadete de kart, de 8 anos completos até 10 anos incompletos, podendo ficar na categoria caso complete 10 anos após participar de uma etapa do campeonato. Além disso, no período da terceira infância, embora crianças da idade escolar gastem menos tempo com os pais do que com os colegas, os relacionamentos com os pais continuam a ser os mais importantes, e assim não deixou de ser diferente na vida de Hamilton. No início, como toda criança, ele teve outras vontades como o futebol e o karatê, mas com grande influência de seu pai, que já trabalhava com carro, e com seus presentes recebidos relacionados a esse meio automobilístico, foi despertada a sua paixão por corridas. Até partiu daí seu primeiro contato com os seus padrinhos que iria ajudar em sua carreira. Uma das características da terceira infância é que as crianças buscam em seus pais afeto, orientação, laços seguros e duradouros, além de afirmação da competência ou valor pessoal. E na história de Lewis Hamilton, ao que consta, quando ele tinha 10 anos, seu pai pediu ajuda ao pai de Jason Button, a fim de providenciar um motor para o kart do filho. Afinal, John Button era alguém que os comercializava. E após esse pedido ser atendido, ainda aos 10 anos, Hamilton teve possibilitado seu contato com a categoria de kart, e assim ele se destacou. E como já foi citado no início da época de kart, Lewis se interessou também por música e sonhava em ter uma guitarra elétrica. Daí, a gente enfatiza a importância dos pais nessa época da terceira infância. Então, já respondido essa questão que o nosso amigo Yuri colocou, queria saber agora, mudando um pouco de assunto em base da terceira infância, mas como os hormônios, como que nessa etapa de vida, as mulheres e também os homens, quando começam a identificar essa situação de hormonal na terceira infância, quando que já começa a perceber esses aspectos hormonais nessa fase da terceira infância? Podemos observar, a diferença entre meninos e meninas no meio de características biológicas e ambientais, As meninas apresentando mais flexibilidade e coordenação motora fina mais aprimorada, já os meninos mais fortes e mais habilidosos. O comportamento da criança também é algo muito notável. Tem crianças que se tornam agressivas, E muitas crianças, às vezes, jogando algum jogo, não aceitam a derrota com tão facilidade. Tem crianças que têm relações boas com pessoas, e tem crianças que menos maduras em casa do que na escola. Na fase em que tem essa explosão de hormônios, mais na adolescência mesmo. Mas na infância temos algumas deficiências em alguns hormônios que podem interferir muito no desenvolvimento da criança, como a deficiência do hormônio do crescimento, o hipotiroidismo também, que podemos notar também em crianças, que ele é a produção, de dois hormônios, o T3 e o T4, que eles são responsáveis pelo processo biológico, que gera energia e calor para o corpo, se relacionando assim ao crescimento e à maturação do indivíduo. Estive lendo o livro Ciclo Vital, e nele relatam, que o desenvolvimento físico e cognitivo na terceira infância, é mais lento, e forças e habilidades se aperfeiçoam. E a saúde é geralmente melhor do que de qualquer outro período anterior. Bom, fiquei sabendo, que vocês realizaram um teste com um grupo de crianças, onde vocês, enviaram pra gente um documento explicando, mas me diga, Matheus, quais foram as teses e os autores que inspiraram vocês a realizar esse teste com esse grupo de crianças? Olá pessoal, boa noite, Matheus Ribeiro falando aqui, sou aluno do curso de graduação em Educação Física aqui da Unicid, e primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu quero falar que é um prazer, o prazer é meu de estar aqui falando com vocês. E respondendo a sua pergunta, sim, fizemos uma parceria com uma escola aqui da região e realizamos sim um teste de avaliação com um grupo de crianças até 11 anos de idade. O autor principal que a gente se baseou foi o criador da
do teste que a gente usou, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, ele é o Francisco Rosa Neto. Ele criou a escala de desenvolvimento motor. Esse é o nome do teste. Ele é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e esse teste ele desenvolveu para avaliar o desenvolvimento motor de crianças. E a gente buscou também estudos de outros profissionais de educação física que usaram essa ferramenta, como Costa e Silva, que usaram esse teste também numa escola, mas da rede particular de Cuiabá, e outro estudo feito por Angelina de Souza e outros autores numa escola da rede pública da Estadual de Santa Catarina. Eu dei uma olhada também nesse documento que vocês enviaram pra gente sobre esse teste que vocês realizaram, né? Achei bem interessante também. Mas falem mais sobre esse teste. Quais foram os meios, né, usados? Quais os objetivos desses métodos que vocês produziram assim? Bom, essa escala de desenvolvimento motor, ela consiste numa série de testes de habilidade motora que tem uma dificuldade graduada. Elas vão do mais fácil para o mais difícil. E ela foi pensada para abranger crianças de 2 a 11 anos de idade. O objetivo dessa bateria de testes é mensurar o desenvolvimento motor das crianças e assim também identificar possíveis atrasos no seu desenvolvimento motor ou algum déficit no equilíbrio, na coordenação, lateralidade, agilidade, etc. E então, como é feito esse teste? Para cada idade dentro dos 2 aos 11 anos, que é para o que o teste é indicado, a escala ela propõe um teste diferente em cada uma das áreas, que são elas: a motricidade fina, e aí eu dou um exemplo aqui do teste de motricidade fina que envolve o manuseio de objetos, né, como o lançamento de uma bola. Tem o teste de motricidade global, que envolve grandes grupos musculares. O teste de equilíbrio estático, é um exemplo, equilíbrio com o tronco flexionado, é um dos testes usados ali na idade de 9 anos. O esquema corporal, que tem a ver com a imagem corporal. Por exemplo, tem algumas provas de rapidez, o aluno tem que contar os dedos, tocar os dedos o mais rápido que ele pode. Organização espacial, que tem a ver com a organização do corpo no espaço. Assim, tem a ver, por um exemplo de teste, a reprodução de movimentos, a representação humana. Organização temporal, outro desse teste, que é dessa bateria, que tem a ver com o conhecimento e a estruturação do tempo. E lateralidade. A criança, então, ela começa pelo teste assim, referente a uma idade cronológica um pouco abaixo da sua, e toda vez que ela obtém sucesso nesse teste, ela avança para o próximo teste, até o momento onde ela não consegue mais sucesso. Nesse momento aí é atribuído para ela um conceito e ocorre a sua classificação de idade motora. Com esses dados da idade motora, ela é classificada em muito inferior, normal baixo, normal médio, normal alto, superior e muito superior. E a partir desse diagnóstico, o profissional ele pode identificar o estágio de desenvolvimento motor da criança. Se encontra, por exemplo, que vai se encontrar os seus alunos, e assim isso vai auxiliar ele, essa ferramenta vai auxiliar ele a aplicar a melhor ferramenta para o desenvolvimento desses alunos, né? Para saber se esse aluno está com o seu desenvolvimento motor atrasado em relação à sua idade cronológica, ou ele está um pouco acima, né? E como é que essa ferramenta vai ajudar nesse sentido, ele a desenvolver esse aluno. O papo foi bom, né, com a rapaziada aí da Unicid, deu pra gente aprender um pouco mais sobre esse tema, né, e essa fase da vida que é a terceira infância. Mas aí, infelizmente, o nosso tempo acabou. É verdade, hein, Yuri, nosso tempo acabou, mas esse papo foi muito ótimo também pra gente compreender mais sobre a fase da terceira infância e também a participação dos nossos amigos aí, dos nossos ouvintes. Participaram, trocaram uma ideia bacana, deu pra resolver nossas respostas assim também, e foi um papo legal. E tenham uma ótima noite todos vocês, se cuidem e uma boa noite e fiquem com Deus.